Ok. Boa tarde, meninas. Oi, boa Oi, tarde. boa tarde. Tudo bem? Sim, graças a Deus, tudo em ordem por aqui. Bom, nós estamos aqui as três juntas para falar um pouco, para discutir um pouco, né, sobre os aspectos familiares do desenvolvimento humano. Um tema bastante contemporâneo, interessante. A Jumara atende adolescentes, a Carol crianças e eu atendo casal e família. Então, a gente juntou três grandes momentos das nossas vidas que diz quem somos e quem seremos para discutir um pouco sobre o tema, né? Nós vamos conversar um pouquinho. É isso, né? Muito bem. Um bate-papo, né, Shirley, para a Um gente levar bate-papo. aqui para as pessoas que acompanharem essa live, ela vai estar ali disponibilizada no YouTube, terem uma reflexão, é uma proposta de uma reflexão sobre esse tema, que é um tema tão Sim. atual e tão relevante, né? Eu sou psicóloga, sou analista junguiano, hoje atuo no IGEP, dou aula em arte terapia e faço meu mestrado na Metodista, na área de comunicação, e como você bem disse, né, tenho adultos também na minha clínica, enfim, mas um público de adolescentes considerável, e temos aqui bastante pontos sobre os aspectos familiares que esses jovens apresentam na clínica, né? Carol, e você? Conta de você um pouquinho. Eu sou psicóloga também, né? Faço especialização de psicologia junguiana, estou fazendo mestrado de comunicação social e, assim como a Gil, né, atendo adultos também, né? Crianças. E eu acho que é uma reflexão importante porque está muito presente no dia a dia de cada um de nós, né? Tem muita relevância. Eu acho que é um tema muito importante. Bom, eu acho que a gente podia dar um início na conversa aqui, se você achar que ok, Shirley, até começar pela tua experiência, que é desse lugar da família, né? Enquanto a gente se organizava aqui, a gente até pensou um pouquinho nessa configuração atual do que é família. Eu acho que poderíamos começar por aí. O que você tem para Ah, contribuir com a gente nesse lugar, bom, Shirley? eu sou Chile, né? Eu me apresentei um pouquinho. Para quem não sabe, eu atendo casal, família, adultos, né? E gestantes. Sou psicóloga, faço doutorado na psicologia da saúde, sou junguiana como as meninas e faço formação de analista no IJUSP, dou aula, mas isso também fica para outro momento, né? A, a família contemporânea, né, ela não é mais aquele modelo que nós tínhamos nos anos 50, nos anos 60, né? Hoje a gente tem uma família que abarca a diversidade, porque nós somos diversos mesmo, né? Então, a família contemporânea, hoje, é a família recasada, né? Vieram de outros casamentos com filhos, sem filhos, um vem casada com filhos, o outro sem filhos, enfim. Então, a família hoje passa por eu acho que uma mudança de status no mundo, né? De que o modelo de família é só o modelo hétero e acabou. Não, né? Hoje nós temos os casais homens, os casais mulheres, mulheres trans, homens trans. Quer dizer, hoje a família ela é para além de um casal hétero com filho, né? A família hoje está muito relacionado com o desejo de amor, com o desejo de estar juntos. Isso não quer dizer que não tenha problemas, né? Mas muito nessa escolha pessoal, né? Não muito tempo atrás,
os casamentos eram muito combinados até, né? Não era aquele casamento que a gente entende hoje por uma escolha muito pessoal e um casamento, uma relação que pudesse levar as pessoas a um desenvolvimento pessoal, né? Que hoje a gente pensa muito nisso. Tá bom, a gente casa para quê? Para somar contas, para somar dívidas? Não, isso também, mas passa pela escolha afetiva, o que não era muito comum até os anos 50, 60, onde as mulheres não podiam muito escolher, Uhum. né? Não tinha muito esse direito, e o direito de trabalhar fora, ter profissão, ter dinheiro. Um exemplo, acho que mais claro, nós somos psicólogas e a profissão no Brasil, ela é nova, ela É é dos anos verdade. 60, né? Então, a gente aqui faz parte de um grupo de mulheres do momento atual, Uhum. né? A gente estuda, faz doutorado, faz mestrado, tem 1 milhão de outras coisas para fazer, e numa profissão é, não tão simples, mas eu acho que nenhuma né? Nenhuma profissão é tão simples assim, mas uma profissão bastante jovem, Com muito né? Então, desafio, né? porque as primeiras mulheres na psicologia são dos anos 60, metade de 60 para cá. É, é fato, né? E você sabe que você está trazendo um ponto de vista. Eu assisti, inclusive nesse final de semana, um filme Hum, com Nossa, gente, como é o nome daquela moça? O nome do filme é Amores Materialistas. É um filme recente, esteve no cinema há pouco tempo, agora está no Prime, acho que Prime Video. vi- Scarlett amor. Johansson? Não. Amor. Gente, Eu Eu sei sei não. qual que você ela, que está você ouve. falando. Não é Scarlett Johansson, eu estou falando bobagem, eu já pego o nome da atriz, mas o nome do filme é de fato esse, Amores Materialistas. Ela é uma mulher linda, moderna, e ela é uma casamenteira, né? Então, você assistiu, Carol? Eu não assisti, mas eu vi um pouco sobre o filme, mas ainda Tá. pretendo assistir. Ele é bem interessante. Eu acho que para gente que lida, né, com essa dinâmica do mundo contemporâneo, e lembrei dele pela tua fala, o quanto essa coisa do casamento vem se alterando com o passar do tempo, e esse modelo de família vem se alterando com o passar do tempo. E no filme, ela faz essa casamenteira que tem um ex-namorado que é um rapaz que não deu certo na vida. Eles se conheceram num curso de teatro e ele não se firmou na profissão, então busca ainda anos depois do fim daquele namoro se colocar nesse mercado de trabalho. É aquele cara que aceita trabalhar de garçom para ter renda, ainda divide apartamento com três, quatro amigos, aquela coisa mais, né, solta. Ela conhece na festa de casamento de um cliente, um irmão do cliente, que é um cara extremamente bem-sucedido do mundo financeiro, fica muito balançada por esse cara. E qual é o viés da agência em que ela trabalha? Encontrar o par certo, né? Então a mulher ou o homem vai buscar a agência para encontrar o par certo para casar, e eles tratam esse processo do casamento como um contrato, e ela fala isso, né? Ela descreve isso, é um negócio. Vocês estão firmando ali um contrato, e ela é uma excelente casamenteira. Ela fechou num período lá, tava no começo do filme, com uma comemoração de que ela fechou 9 contratos. Quando de repente ela se pega nesse lugar de falar, poxa, eu estou entre dois amores, eu estou entre dois, porque ela encontra esse ex, ela começa a sair com esse novo homem que ela conhece, e ela fica em meio a esses dois homens tentando decidir, mas qual é o viés hoje? No passado era esse viés familiar. Então você precisa ter um bom casamento, você precisa encontrar uma pessoa que te sustente, que era aquele provedor, aquela família em que o homem era o provedor e tal.
há controvérsia, sabemos, mas tinha né, pelo menos no imaginário coletivo, né, um olhar para esse lugar, e agora é assim, ele tem que ter 1,80 m, ela precisa ter um corpo desse jeito, ele precisa trabalhar de tal em tal profissão, qual é o seu salário anual, qual é a renda Uhum. anual dessa pessoa que eu quero que seja o meu par, e aí ela começa a se deparar com isso e começa, inclusive, a não dar mais resultado como dava antes, porque aquilo começa a mexer na ferida dela. Então, no fim, muda-se a configuração, era isso aí que eu queria chegar, Shirley. Muda-se a configuração. Antes você tinha uma família que escolhia, hoje você tem esses padrões sociais pré-estabelecidos que, de algum modo, né, faz com que as pessoas naveguem nessa oportunidade de escolha, mas Sim. de verdade, eu acho que a personagem dela, Dakota Johnson, é o nome da atriz. Ah, tá. Lembrei. Isso. Dakota Johnson, isso. É, essa moça se vê com a questão do significado da vida dela, com a questão pessoal volta. Do que eu preciso de verdade? Eu estou vendendo uma coisa falsa. Ela se dá conta disso no meio da trama. Gente, desculpa, segue spoiler, tá bom? Alerta de spoiler, já foi. Mas faz parte do Mas vale debate, muito né? assistir, tá bom? Mas eu só queria retomar isso, né? Com a tua fala, me lembrei desse filme, de como as coisas mudam, mas por trás de tudo isso ainda tem o desejo do indivíduo, que é o que você falou, o que eles desejam é o amor, né? Seja o casal É. lá atrás que o pai e a mãe escolhia, seja o casal de hoje homoafetivo, seja o casal de hoje moderno, que não assina o contrato, mas o que se quer no fim é o amor, né? Acho que No final Sim. do dia, não é? No final do dia, o que que a gente quer? Quer ser exato, feliz. exato, né? Porque estado de felicidade traz coragem, vigor, colorido para a vida. É, tudo bem que não dura a vida inteira, né? Tem fases que a gente está no buraco negro da vida, mas no final do dia é isso que a gente quer É, de verdade. Na minha experiência, eu vejo muito isso. No final do dia, todo mundo quer casar e ter um par feliz. E tudo bem se o casamento é, como eles fazem hoje, união estável, com separação total de bens, se é união estável com parcial. O contrato, cada um vai escolher, né? exato. Cada um vai escolher o contrato que lhe cabe. Tudo bem também que a gente não está vivendo um momento onde as pessoas estão tão felizes, né? E se relacionando com, com uma simetria, mesmo tendo as diferenças, É né? verdade. Que as A gente diferenças tem são super importantes. exato, a gente tem um viés social que atravessa isso, né? O que você vê, Carol, desse Refletindo processo? sobre os pontos que você e a Shirley trouxe, né, isso me faz pensar que todo esse contexto, né, são escolhas em que as pessoas, os casais, né, têm que fazer, independente, né, do gênero, né, são escolhas em que cada um tem que fazer para que eles possam chegar num sentido, e esse sentido vai refletir futuramente na escolha se a escolha vai ser ter filhos ou não, né? Então, eu acho que isso futuramente vem se Hum, aflorar ainda mais, né? Porque todo esse contexto, né, familiar, né? Porque, de certa forma, quando a gente fala, né, de casal, de casamento, está se formando uma família, né? Então, toda a Perfeito. escolha que o casal vai fazer, né, e se eles decidirem juntos, né, terem filhos, isso se reflete nos filhos futuramente, né? Como vai ser o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, né? Como esses pais vão caminhar juntos, né? Se vai continuar fazendo sentido, né? Porque uma coisa que a gente vê muito presente também nas famílias contemporâneas é a separação, né? E é muito presente surgir para mim no consultório
crianças e até mesmo adultos que carregam grandes cicatrizes da separação dos pais. Até mesmo adultos em que os pais se separaram quando eles eram crianças, e isso ainda é uma dor muito recente, né? Dentro da individualidade de cada um é algo que marca muito, né? E que dentro do processo de cada pessoa, isso pode, né, surgir tanto as coisas positivas como muito mais negativas, né? Uhum. Sabe que tem uma questão aí interessante, porque se um casal de qualquer natureza não tem uma harmonia, não consegue encontrar essa conjugalidade, e tem filhos, esses filhos, vivendo esta falta de amor, não têm um desenvolvimento saudável. A gente sabe Uhum. disso, né? Agora, uma separação mal conduzida também traz sequelas, também traz, não é? Consequências, como a Carol tá bem dizendo, e a gente tem aí a questão do humano, né, gente? Como que esse casal se Sim. formou? Por que que esse casal não deu certo? O que que acontece nessa vida matrimonial que leva esse casal a esta ruptura, e no momento dessa ruptura, esse filho vira, às vezes, um objeto de negociação, um objeto de poder, né? A gente aqui sabe da clássica fala do Jung, onde tem o poder não tem Uhum. o amor, né? Que um é o oposto do outro. Então, essa disputa de poder traz uma angústia. A gente tem que falar aqui, acho que é importante trazer aqui, que há sim casais que se separam, toda separação deixa uma marca, mas quando a coisa é feita de uma forma saudável, organizada, isso não é tão prejudicial assim, mas a maioria dos casos que pelo menos chegam a mim, não sei. Acho que a Carol comentou um pouquinho, o Shirley pode falar. Uhum. Eu acho que vem dessa ruptura, mas essa ruptura doentia, essa ruptura que machuca, né? Tem Uhum. muita coisa que acho que dá para pensar por aí, né, Tem Shirley? muita coisa para um debate, né? Nossa, muito. Mas assim, eu tenho recebido casais das mais diferentes idades, de muito jovens a meia idade, de casamentos longos, que buscam a terapia para a separação, Uhum. né? Tem a terapia da separação. E Não é isso é tão bom, né? simples, é. Sim, É bom. Não é tão simples, mas o fato de buscarem a ajuda para esse momento, eu acho que é bom, é positivo, porque cada um assume a sua responsabilidade, né? Porque quando é um casal que tem filhos, se separa, os pais não se separam, é o casal que Isso, separa, isso, né? Mas aí perfeito. fica, porque seu pai, porque sua mãe, porque seu pai. Aí eu falo, gente, os pais se separaram, vocês deixaram de ser pais, Uhum, né? Mudou de casa, mas ninguém aqui é mais pai ou mais mãe, uhum, porque os casais se separam. E melhor do que um casamento muito ruim com filhos, separar de forma civilizada é mais saudável, uhum, né? Garante para a criança que ela possa lidar com tudo isso, acho que de uma forma mais saudável para ela, mais organizador, uhum. né? Acho que a Carol sabe melhor que eu, mas mais organizador, porque criança muito pequena vive muito a nossa realidade de pais, né? De quem Exato. tem filhos, vive a realidade dos pais. Tá, tudo bem, criança não entende? Claro que criança entende tudo, né? Então, pessoas com casamentos ruins, se a gente puder usar essa palavra, né? Ruins Uhum, para eles, que não seja bom, essas crianças vão viver um pouco dessa realidade, né? E aí é aquilo que a gente pensa, né? Existe a transmissão psíquica, pensando lá no final, né?
tem a transmissão psíquica ou as heranças transgeracionais, os complexos familiares, que eles vão atravessando gerações. A Sim. gente tende a repetir no nosso casamento o modelo que a gente viu lá em casa, Uhum, o né? padrão E tá aí ali, né? a gente vai ajustando, vai encontrando o nosso modelo. Uhum, Eu acho um tema muito interessante, né? uhum, Eu acho um tema muito interessante, e sim, eu acho que olhar para a família e olhar para a criança, mas olhar para a criança e olhar para a família é algo que nos possibilita, nós, enquanto profissionais, e nós, como mãe, filho, né? A olhar para o mundo de uma forma mais generosa, né? Mais uhum, saudável. uhum. E eu gosto muito do que o Jung fala. Nós somos responsáveis por tudo, né? A gente Somos. carrega a responsabilidade por todas as guerras, por todos os massacres. Quer dizer, então tem, né? Nós temos essa responsabilidade. Nós, criança, vamos ter, né? E a gente adulto, pai, mãe, enfim. Eu acho que é muito importante. Só um E, parênteses, um parênteses, me lembro, já te passo a palavra, Carol. Uma cliente minha contando a narrativa dela com a vida familiar, origem, pais, e trazendo a vida, pessoa adulta, né, já na metanoia, trazendo a questão de relacionamento hoje, quando a gente está fazendo a anamnese, ela fala assim, aconteceu tal, 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 muito didático isso. Olha a coisa se repetindo. Aí ela vem trazer a história dela e tem um cenário que se repete. Tem uma história que ela falou, por isso que eu te falei que era didático, olha aqui se repetindo na minha vida. Eu falei, é Não isso. é? A É gente vê na exatamente isso. prática. A Fala, gente Carol. vê. É isso. e esse ponto que a gente chegou da conversa me fez pensar sobre um estudo de caso que o Jung cita na obra completa, o volume 17, o Desenvolvimento da Personalidade, Aham. que ele fala exatamente isso sobre, ele cita nesse estudo uma criança em que os pais eles estão passando por um conflito no casamento, mas eles não querem se separar por conta do filho, né, da criança, mas ao mesmo tempo eles estão vivendo um conflito interno como casal. E isso começa a inconscientemente ser transmitido pela criança, né? Que os filhos têm uma comunicação inconsciente com os pais. Então, a terapeuta vai trabalhando com essa criança, né, para que esses pais possam entender a importância deles se resolverem como casal, né, até que eles vejam que a melhor forma é realmente a separação, que vai ser melhor para eles. E assim a criança volta a ter um bom desenvolvimento, o que ela não estava tendo. O desenvolvimento dela estava sendo, né, afetada com esse conflito dos pais. Né? E tudo isso era uma comunicação inconsciente, né, entre pais e filhos, mesmo que eles não, assim, de certa forma, mesmo que eles não queriam transmitir isso, né, para a filha, né, mesmo que eles não falassem verbalmente, mas ainda assim essa comunicação inconsciente estava acontecendo, né? E aí foi preciso que eles procurassem um sentido para aquela relação, para elaborar tudo aquilo que estava acontecendo. É tão bonito pensar no sentido, né? Qual o sentido, E é uma né? coisa que Qual a equação falta pessoal tanto que a gente. hoje, É. né? Sim, falta tanto hoje. E acho interessante a gente olhar um pouco essa coisa dos filhos, né? E também as configurações mudam tanto. Filho, claro, é sempre filho, né? Mas antes os filhos eram uma obrigação da família, né? O casal se unia para ter filho, né? Para levar o nome da família à frente. Cada filho tinha o seu papel mais ou Uhum. menos definido. Esse é o mantenedor, esse é o que vai estudar fora, esse. Então tinha ali uma expectativa sobre isso. Essa coisa também vai se modificando e hoje as famílias têm muito menos filhos, então a gente encontra família com um, com dois, né? Eu não tenho, na Uhum. minha experiência, pelo menos dos clientes que eu atendo, os adultos, três filhos, né? São mães ou pais que têm um, dois filhos, quando tem, né? É, e também.
chega ao consultório pessoas, mulheres principalmente, já nesse estágio entre 33, 35, 38, nesse lugar que você comentou no início, Shirley, de olhar carreira, de olhar estudo, de olhar constituir uma estrutura de vida, e aí de repente se depara, poxa, eu ainda não fui mãe, e eu gostaria de ser, e não estou me relacionando com ninguém, ou acabei um relacionamento, e isso traz uma angústia, né? E essas mulheres às vezes se veem com um futuro não muito distante, um futuro próximo, sendo a mãe do cachorro, do gato, a mãe da planta, vivendo sozinha. Como fica a família nisso, né? Como fica esse lugar de família nesse contexto? Que sociedade que a gente está, de alguma forma, contribuindo, né? Que formação que está se configurando para épocas futuras? Interessante pensar nisso, Saber, né? acho que às vezes até assustador, né? Olhar É, numa perspectiva. Olha, eu já atendi casais que não tinham filhos, filhos. mas tinham gatos e cachorros. E quando se separaram, foi uma briga homérica, né? Dando um superlativo por causa dos animais. Uhum. E também já atendi casais que as projeções no animal. Ah, sim. O O pet é o animal não sub, novo é, substituto, né, desse lugar da maternagem, da... Porque é interessante isso, enquanto constituição humana, a maternagem ela está no nosso inconsciente coletivo, sim, ela é um sim, arquétipo, né? O materno, ela é arquetípica. Onde que isso sim. vai aparecer se eu não tenho um filho? E eu não estou aqui, pelo amor de Deus, né, defendendo a bandeira que Não, todo não, mundo não tem é que ter nenhuma filho. Não é crítica, isso, né? não. São configurações, é o que a gente disse no início. A contemporaneidade traz novos jeitos Sim, da gente olhar para isso, né? Para onde e, vai essa maternagem, né? e novos debates, né? Isso, Bom, tem uma empresa lucrativa agora que é congelar óvulos, né? exato, Sim. exato. E é caríssimo, né? Diga-se de passagem, ainda, né? A FIV ainda é um Ainda. processo caríssimo e o processo de congelar, né? De você deixar teu óvulo num banco de óvulos é bem caro mesmo, é bem É, lucrativo, como você disse. e aquilo que você falou, Gilmara, tem mulheres 33, 34, 35 anos congelando óvulos. Uhum. Está congelando. Porque ainda não chegaram onde pensam na carreira, na relação, no mundo, né? Onde elas querem estar no mundo, né? Tudo começa e termina na família, né? Eu entendo dessa Eu forma. acho. Mesmo que sejamos uma família de um humano e um animal, né? Você Uhum, tem sua casa, você foi morar sozinha, uhum, sozinho, é uma família, uhum. né? É uma família. A gente entende como uma família. Agora, como seremos daqui a 10 anos, não sei, porque está tudo tão rápido, né? As transformações, algumas têm sido tão velozes. Tem. Carol, como é que as crianças, como é que você entende, né, esse momento contemporâneo em relação à criança, né? Como é que é a criança contemporânea? Essa contemporânea. Olha, eu acho que a criança contemporânea vem crescendo muito solitária, né? Eu acho que um exemplo disso, né, é essa fala, né, que a Gil falou, né, o quanto tem pessoas, né, não a gente, não só as mulheres, mas no geral, de gênero, né, o quanto estão focada nessa questão de crescer, né, no trabalho, de estar focado. Eu acho que a criança contemporânea, muitas vezes, ela fica em um lugar sem muita comunicação na casa, muitas vezes sozinha.
muitas vezes com cuidado de terceiros que trabalham na casa, né? Os pais trabalham muito, e aí entra a questão de muitas telas, né? Muitos eletrônicos, é, a ausência de diálogo, até mesmo quando as famílias saem para comer, né? Muitas vezes a gente encontra crianças nos restaurantes mexendo no celular, não está se comunicando com a família, não está se queixando se está bom ou se está ruim a comida, né? Não está atento se tem outras crianças no ambiente ou tá ali, solitária, né? Naquele mundo virtual. Então, eu acredito que a criança contemporânea vem crescendo muito solitária. É claro que não são todos os, né? Todas as crianças, Uhum. mas tem uma grande maioria, né? E tem o fato também dos eletrônicos ter uma facilidade também para a criança ficar mais quieta, né? A criança não dá trabalho, né? Mas a gente sabe que a criança, ela se movimenta, ela é agitada, é o natural da criança, né? Eu acho que muitas vezes as crianças vêm sendo tratadas como adultos, né? De ficar quieta, de ficar comportada, de ficar mexendo no celular porque é mais fácil, porque aí não tem que falar tantas coisas, né? Então, eu acho que é algo que vem se ocorrendo com frequência, assim e que eu vejo, né, e que surge muito também para mim no consultório. Você sabe, você me fez, eu perguntei, talvez eu estivesse aqui num lugar. Ontem eu fui ao shopping, entrei, né, no salão, fiquei olhando, tem uma barbearia bem em frente ao salão de beleza. Estava lotado de homem, uma fila gigantona, pessoal sentado. Com criança, casal, tinha um toquinho de gente que se tivesse 2 anos, era muito. De chupeta, fralda e ainda com aqueles bracinhos, sabe aquelas coisinhas Neném, de fofinho. é, com o celular na mão, maior do que ela, porque estava pesado, ela ficava assim, e ela no touch ali, pá, 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 e chamando o pai e mostrando para ele. Eu fiquei sentada e eu fiquei olhando ela com 2 aninhos no celular, como se ela tivesse, sei lá, 10 anos, talvez, e já soubesse manipular um pouco mais, assim, com uma compreensãozinha, mas Uhum, não, ela era um bebê, uhum. manuseava o celular muito melhor do que uma pessoa hoje de 80 ou de 70 anos, dependendo, né, do contexto de vida da pessoa. Sim. Assim, era o celular e ela, parecia que aquilo para ela era, sabe, a realidade dela. Uhum. E acho que nada substitui, né? O nosso movimento de mão, de pé, de pegar as coisas. É bem interessante. Para a gente adulto também, né? Eu já li um estudo de que o risco esse movimento de A pinça, né? pinça, né? Ele é um movimento necessário e a criança com essa coisa do touch, porque quando você tem um livro, né, que você faz aqui para mudar, para não, hoje é tudo Você no pega assim, né? você pega assim, né? Você vai desenvolvendo essa coordenação motora fina e tantas outras coisas. Isso é só um dado, imagina, pequeno que eu lembrei no meio desse universo todo que vai E é se verdade, né? reconfigurando. E é interessante de que nesse lugar, a Carol trouxe das crianças, da minha experiência com os jovens, né? Eu atendo jovens entre 12 até 18 anos, e os adultos depois, mas pegando esse recorte, dificuldade de sono. Por quê? Porque fica até 10, 11, meia-noite na tela. Dificuldade de concentração, dificuldade de organização, né? Então, uma ansiedade, às vezes generalizada, que se olhar de fora, você fala, esse cara está criando problema, porque não tem um problema. Mas, na verdade, ele não está criando um problema, ele foi educado nesse contexto de solidão, que eu concordo absolutamente, Carol. E essa Uhum. solidão, ela vai se alastrando para a vida juvenil. E tem Sim. pai, eu estou lembrando de um caso em particular aqui, que quando acorda para isso, o menino já está num processo
de estar perdido, tomando decisão sozinha, mas umas decisões muito imaturas, porque não tem respaldo dentro de casa, né? Sim, Uma mãe, em particular nesse modelo, que é muito ferrenha no trabalho, um pai absolutamente ausente, uma família estruturada nesse modelo padrão, né? Mas um pai ausente, então minha mãe trabalha, porque provê a casa, o pai tem uma dificuldade de estar presente por outros motivos, e esse jovem perdido, tomando decisão sozinha, fazendo escolhas assim, que leva esse rapaz para um lugar que não é um lugar criativo, que não é um lugar gostoso, que não é um lugar de construção de uma identidade, né? E eu acho que esse é um exemplo, há vários, é, de uma sinalização de uma juventude, de uma infância e depois de uma adolescência que vem, de algum modo, adoecendo nesse lugar. Claro que tem jovens que não correspondem exatamente a esse padrão. O que eu estou trazendo aqui é aquilo que eu vejo de mais comum, né? E se é mais comum na minha bolha, né? No meu consultório, talvez seja mais comum no outro, no outro, no outro. E que população que tem aí, né? É uma representação da nossa sociedade, Isso, né? exatamente. sim. E Representação aí da nossa. isso Pode também, falar. imagina, esse exemplo que a Gil trouxe, né, nos faz pensar o quanto que a criança ela vai perdendo a criatividade, né, de lidar com diversas brincadeiras, porque as brincadeiras também trabalham isso, né, a organização, a criatividade, renovar, criar alguma coisa nova, né, inventar, né, usar, trabalhar nesse lado lúdico da criança, né? E tudo isso se reflete depois na adolescência, né? E essa solidão que as crianças vêm vivendo é onde se intensifica essa solidão na adolescência, né? Que é onde o adolescente está lidando ali com novas transformações, né? Que é até, eu acho que bom exemplo disso é o livro, né, que a gente tinha até comentado, né, Gil, o livro A Geração do Quarto, né, que fala Maravilhoso muito esse sobre livro. isso, né, Uhum, sobre maravilhoso. esses adolescentes solitários que não conseguem lidar com todas essas mudanças, né, o quanto eles sentem a ausência dos pais, né, nesse momento importante para eles, né, porque é, a adolescência ela vai passando de fases e ele vai saindo da adolescência, entrando na vida adulta, mas ao mesmo tempo continua adolescente, tem essas mudanças, né? Nossa, É, tem um cenário bem interessante aí, né? Diga, Shirley. né, a Carol estava falando, e aí eu fiquei pensando, da pandemia para cá, eu acho que a gente ainda não está curado da pandemia, obviamente, né? É, Não, não tá. Quem falar que concordo, está, eu desacredito, eu concordo. né? Mas quem tem 15, 16 anos hoje, em 2020, tinha 10 anos, né? E a gente ficou muito tempo isolado. E tem um cenário sensacional nisso que você está trazendo, né? Porque eu acho que a pandemia, tudo, né, com o seu viés para bem e para mal, a pandemia fez com que essas famílias, né? A gente está falando aqui de família, com que essas famílias, de alguma forma, compartilhassem mais esse dia a dia. E acho que quando você traz essa imagem de que a gente não está totalmente curado, eu concordo, eu acho que passou aquela fase, né, negra, as mortes e tal, mas tem as sequelas, né, de tudo que foi vivido e que eu acho que isso vai se dissipando ao longo do tempo e cada um a seu tempo. Mas essas famílias tiveram esse convívio. O que foi feito? O que se evidenciou dessas dinâmicas familiares, da dinâmica educacional, porque a escola foi um problema para o filho, foi um problema para o pai, foi um problema para a mãe, né? Eu acho que a sociedade precisou de alguma forma se reorganizar nessas demandas e o que se evidenciou nesse processo, nesse quadro, né? Quantas famílias fortaleceram vínculos, mas quantas famílias também entenderam que não conseguiam conviver, que a vida era funcional porque a mãe estava lá no trabalho, o pai estava lá no trabalho, o filho estava lá na escola. A hora que entra todo mundo e todo mundo de casa estudando e trabalhando,
quanta coisa não se viu aí que de alguma forma era disfarçada por uma rotina cheia de tarefas, né? É. Uma coisa também interessante, você falou, porque estava falando e eu fiquei pensando, uma coisa que mudou, que ficou muito evidente, mas todo mundo sabia, mas passava lá ao largo, né? Era a divisão de tarefas, Opa, não é? A é, divisão de tarefas da casa, dos filhos, e até os impactos financeiros das divisões. sim, E isso sim, ficou tão claro e ainda está, né? E ainda acho que a gente está aprendendo. A geração da Carol vai mudar isso, né? Que essa divisão, que essa igualdade deixa de ser uma coisa tão exigida porque é necessário, mas que se torne mesmo um, um, um jeito, né? Um jeito de se viver transformado, porque realmente as mulheres ainda hoje falam muito, os casais brigam muito pela divisão de tarefas. sim. Tem uma sobrecarga ainda, né? Existe um lugar de uma sobrecarga para a mulher nesse lugar. Por mais que tenhamos sim aprendido, acho que concordo com você, mas ainda há uma grande sobrecarga, ainda mais quando os filhos são pequenos, né? Leva para terapia, normalmente é a mãe ou a babá, né, Carol? É, ai, Ou é a mãe ou é a babá. é verdade, é verdade. Meninas, a gente está com um tempo aqui, acho que chegando né, apontando para o final do nosso papo. É, e eu queria pensar aqui, para a gente já ir para a finalização, o que vocês enxergam como caminhos, como alternativas para que a gente possa ter uma vivência familiar, uma vivência educacional dessas crianças mais saudável, né? Acho que nesse lugar que a gente falou aqui, né, Carol, Shirley, do sentido, né? Como que a gente busca o sentido nessa dinâmica familiar, nesse lugar de educação de filhos, enfim, como que a gente pode olhar para isso, né? Pensando num otimismo futuro. Eu acho que falar faça terapia pode parecer lugar Redundante? comum, mas não é de Não. fato, isso ajuda muito, né? É, Eu acho que no momento que a gente, enquanto sociedade, começar a olhar para a gente na primeira pessoa, e isso inclui as minhas coisas boas e aquilo que não é tão bom, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, né? E parar de só apontar as minhas mazelas para o outro, então você é responsável por isso que eu estou vivendo e vice-versa. Eu acho que na hora que a gente conseguir lidar um pouquinho melhor com isso, e eu não sei que dia será, né? Porque eu acho que as pessoas que chegam na gente faz parte de um privilégio, né? Dentro da sociedade que a gente vive, é né? No verdade, Brasil é um é privilégio, verdade. mas eu acho que na hora que a gente começar a olhar para a gente com uma importância de individuação, não de individualismo, né? E que os casamentos, não importa o seu modelo, mas que proporcione desenvolvimento e uma lealdade com a gente, né? Com a nossa escolha e com a nossa equação pessoal mesmo vivida. Uhum. Aí eu acho que fica menos, vai ficar um pouco melhor. Não diria que vai resolver tudo, porque aí nós estaremos vivos para ver como seremos, né, É daqui isso. a 70 anos. Mas eu É, acho que é um processo. Mas eu acredito, a gente acredita, eu acho, né, com o trabalho da gente que há uma luz lá na frente, né? Depois de cada travessia tem
período seguro, depois vem outra. Isso mesmo. Sim. E a comunicação consigo mesma, né? Porque é importante, como você falou, né? É importante esse olhar para si mesmo, né? Essa comunicação interior, né? E é a partir dessa comunicação interior que a pessoa vai passar a olhar para o que está fazendo sentido na vida dela, né? Olhar para o sentido de vida, né? E no caso dos pais, a autoeducação do adulto, ampliar a consciência, né? De tudo isso que acontece inconscientemente, né? Porque é, acontece, né? Dele estar querendo o melhor para os filhos, mas inconscientemente tem ali algo acontecendo em que ele não está claro na consciência, né? Então, acredito que essa comunicação consigo mesmo, né? E é o que é o mais importante para o Jung, né? Ele fala muito sobre isso. Ele fala que não é importante que os pais sejam perfeitos, né? Porque, como você falou, os problemas sempre vão surgir, né? Sempre vai ter ali as questões dentro da individualidade de cada um para ser resolvida, né? A vida ela não para, ela está em constante movimento, né? Então eu acho que a comunicação consigo mesmo, né, é um caminho. E para que esse caminho possa acontecer, né, terapia. Eu acho que eu vou replicar vocês, né? Porque não tem um lugar muito diferente, não é É, verdade? É a autorresponsabilidade, né? Eu acho que é a autorresponsabilidade por quem eu sou. Jung fala muito isso também, né? De que não é para culpabilizar, né? Que o nosso passado ele nos forma, né? A nossa história nos traz até hoje. E daí, se a gente chega hoje e fala, mas foi culpa da Carol e foi culpa da Shirley, eu não tenho nada a ver com isso. Não, me traz aqui, Carol teve o seu impacto, Shirley teve o seu impacto, mas o que que eu faço com isso? Como que eu olho para isso com responsabilidade e procuro individualmente, não nesse lugar, como você disse bem, né, Shirley, não nesse lugar da individualidade, do egoísmo, mas individualmente lidar com os meus lados sombrios, né, as minhas questões mais vis, quem não tem, né, quem que atire aí a primeira pedra, né, as minhas uhum. dificuldades, os meus medos, e onde que a gente trabalha isso, né, o lugar seguro é o lugar da terapia. Há, lógico, grupos terapêuticos, né? Aquele que tem fé, buscar o seu lugar de espiritualidade, de praticar a espiritualidade, de praticar a sua fé. Eu acho que todos esses juntos, eles são caminhos que levam o indivíduo para um lugar de mais consciência, para um lugar de responsabilidade sobre si. E aí, quando a gente tem mais responsabilidade sobre si, é natural que esse nível de projeção, que esse nível de culpabilização do outro, que esse lugar de vitimização que as pessoas muitas vezes se colocam, ele vá arrefecendo, ele vá diminuindo. Agora, isso não é um caminho simples, isso não é um caminho fácil. Terapia não é milagre, porque a terapia, Uhum. né? Por vezes é como remédio psiquiátrico. Então eu vou tomar essa caixinha aqui, nunca mais eu terei ansiedade. Eu vou fazer terapia, nunca mais. A terapia é um processo contínuo e é um processo terapeuta-cliente, né? Então tem o lado, né? A pessoa que busca terapia precisa fazer o seu lado também. Porque só chegar numa sessão, fazer um desabafo e sair, desabafei, agora o problema é do terapeuta, também não, né? Então é responsabilidade mesmo, sabe? É olhar para a dor e tratar aquilo. Eu acho que não tem outro caminho. É responsabilidade quando você olha porque você tem um filho, alguém que está crescendo, né? E que de alguma forma depende até certo ponto de você para dar caminho, para mostrar a organização, para mostrar o mundo. Em algum momento as decisões serão dele. Qual é esse momento de passagem e como que você faz isso de um modo que aquela criança se organize, aquele já jovem se organize para ir para a vida com segurança. Vai errar, mas que seja um erro natural do processo, né? E que seja um erro em que ele possa aprender e se reorganizar e seguir como é a vida para todo mundo, né? Mas não por Sim. uma irresponsabilidade ou por uma falta de autocuidado que reverbera e aí você só vai criando uma bola de neve, né? Acho que eu concordo bastante com vocês nessa colocação aqui. Acho que a gente tem o mesmo olhar, o mesmo caminho. E claro que é redundante que a gente vai dizer que
né? É por aí que se constrói, acho que uma vida mais saudável, né? Uma Perfeita não, sociedade, né? na sociedade, né, Carol? Perfeita não, mas mais saudável, mais Sim, É, consciente, né? É isso. Meninas, eu adorei o nosso papo. eu também gostei muito. adorei. A gente ficaria aqui até o final Ah, do dia, porque muito. lastro e assunto a gente tem, Aham, né? Mas o Sim, objetivo dessa live é trazer mesmo a reflexão, é provocar um pouquinho, é né, uma esse provocação. pensamento, Sim. exato, Você tem. né? Tomara que quem nos assista goste, né, e seja E proveitoso. aproveite, e aproveite, né? Da melhor maneira possível. É isso. Muito obrigada, viu? Obrigada, meninas. Até. Até.